Boa noite. Isso aí, né, turma? Como é que foi de feriado? Descansaram bastante? Estudaram muito? Bom, pessoal, hoje nós vamos estar iniciando a sessão 2.3 do nosso livro didático. Ela deveria ser hoje uma aula prática, né, onde nós iríamos trabalhar os conceitos da modelagem matemática de sistemas mecânicos com o uso de software, né? Nós vimos que os sistemas mecânicos, tanto rotacionais quanto translacionais, eles utilizam a lei de Newton, a segunda lei de Newton, para fazer a modelagem, a lei da física, né? E aí a gente tinha as variáveis cinemáticas de interesse, né? Que seriam deslocamento, a velocidade, a aceleração, deslocamento angular, velocidade angular, aceleração angular. E o que faz isso acontecer são as forças e os torques, né? E agora a gente vai ver como utilizar o MATLAB e o Simulink para nos auxiliar nesse tipo de modelagem. Eu mandei para vocês aquele mini curso que eu tinha dado, então acho que a maioria de vocês já assistiu esse vídeo. E hoje, então, eu tenho aqui 50 slides mostrando para vocês alguns dos códigos e como fazer, e depois eu tenho um webinar que eu postei no AVA, onde a empresa representante, eu mandei para vocês o mesmo webinar, só que para a parte elétrica, para modelagem elétrica. Então, hoje, ao final da apresentação aqui, eu vou pedir vocês para entrarem lá no AVA e assistirem o webinar da parte mecânica, né? É 1h15, mais ou menos, de webinar, e é um material complementar à aula que eu vou estar passando aqui para vocês, tá? Então, como eu falei, o objetivo aqui vai ser utilizar os recursos do MATLAB para modelar o que nós fizemos nas duas últimas aulas, que são os sistemas mecânicos translacionais, rotacionais e os circuitos de motor de corrente contínua, né? Eles vão ser modelados no MATLAB via código e por diagrama de blocos com o Simulink, né, que está dentro do MATLAB. Então, ao desenvolver um sistema de controle, que geralmente a gente quer um modelo matemático e após ter esse modelo matemático, nós queremos controlar as variáveis envolvidas nesse modelo matemático. Então, quando a gente fala de desenvolver um sistema de controle, aqui no final das contas, no nosso curso de engenharia elétrica, né, e automação, a gente quer controlar algum modelo matemático, né, que está presente no mundo físico. E para que a gente faça um sistema de controle eficaz, é muito importante que a gente tenha capacidade de realizar testes e validações, né, para certificar que esse projeto está atendendo as especificações necessárias. Então, a gente tem que ver qual que é a variável que a gente quer modelar, né, o que a gente quer controlar, qual que é o objetivo do nosso sistema de controle e ver se o nosso sistema de controle está atuando sobre aquele modelo matemático de forma que atenda aos requisitos do projeto. Então, a gente precisa simular em um computador primeiro, para a gente economizar dinheiro com modelos físicos, né, e verificar se esse atende. Bom, uma das formas de testar e validar esse sistema que a gente está tentando controlar é construir um protótipo físico. Nós vimos lá na unidade 1, né, como que é possível a gente fazer um modelo em escala, né, um protótipo mais simples que represente um modelo em escala real, né, isso através de bancadas de testes. Só que essas formas de validar, né, a gente tem que fazer realmente um piloto, um modelo em escala. Então, você tem que ter material, você tem que ter projeto. Isso implica em altos custos, porque caso você faça o modelo, o seu protótipo, veja que ele não atende, né, e você está utilizando da técnica de modelagem física e precisa alterar algum parâmetro para ver qual o efeito que esse parâmetro vai ter, você vai ter que comprar outro material, vai ter que fazer outro modelo físico. Então, gasta hora, né, homem-hora de pessoa especializada, que é caro, gasta fornecimento, que é caro, de equipamento, você tem que esperar chegar o equipamento, enfim, né, é muito mais complexo a gente fazer algo
em escala física do que em um ambiente virtual que nós vamos aprender aqui. Porém, apesar de mais caro, o modelo físico ele também tem suas vantagens, né? E é necessário, toda vez que a gente termina de refinar um projeto através de uma simulação virtual, é interessante construirmos um modelo físico a partir daquele modelo virtual, verificarmos os desempenhos e aí sim conseguir calibrar a nossa simulação e chegar num modelo ótimo daquele sistema de controle que nós estamos desenvolvendo, né? É isso, e aqui, esse slide aí eu falo exatamente essa questão, né, que a gente tem que validar os testes e as simulações que a gente faz em ambiente virtual, e para fazermos essa validação é importante termos os protótipos físicos. Porém, quando a gente já tem um computador para ir testando, e para ir ajustando e melhorando esse modelo, a gente já constrói um protótipo físico muito mais próximo daquele que seria o ideal, né? Então, a gente precisa gastar menos tempo fazendo vários modelos físicos. Bom, os sistemas mecânicos aí, eles são essenciais em muitos de sistemas dinâmicos, né, que estão à nossa volta. Então, os sistemas mecânicos estão presentes aí nos automóveis, em robôs, em motores elétricos, aviões, elevadores, enfim. Praticamente tudo que é físico, né, que trabalha ali, a gente tem a presença de sistemas mecânicos. Por exemplo, siderurgia, você é cheio de equipamentos mecânicos, você tem rolos, você tem acoplamentos, caldeira, por exemplo, ele é um sistema térmico, mas ele também é um sistema mecânico, porque ele tem uma turbina que vai ter que girar com aquele vapor para gerar energia. Então, sistemas mecânicos, eles estão presentes em toda a nossa volta, né? Nós vimos aí que para encontrar o sistema dinâmico de um sistema mecânico, né, um modelo dinâmico de um sistema mecânico, nós utilizamos a segunda lei de Newton. Então, F é força igual a massa vezes a aceleração, né? Isso para sistemas translacionais. E aí, quando a gente vai lidar com sistemas rotacionais, nós adaptamos para os sistemas girantes, né? Então, a força se tornaria um torque, a massa se tornaria... A massa, né? Massa é foda. A massa se tornaria a inércia, né, o momento de inércia daquele corpo, e a aceleração, que nesse caso aí é a aceleração de translação, se tornaria uma aceleração angular, né? Então, ela aumentaria, ela influenciaria na velocidade angular, tá bom? Então, quando nós temos um modelo dinâmico em mãos, a gente pode utilizar uma simulação via software para verificar qual que é a resposta desse sistema que nós modelamos. E a gente vai utilizar diferentes tipos de entrada para ver como que responde aquele modelo. Então, percebam que a modelagem matemática, né, que a gente aprendeu até aqui, de aplicar as leis, de fazer diagrama de corpo livre, não é que vocês não vão precisar mais fazê-las porque a gente está utilizando um software. A gente tem que conhecer e a gente tem que ter a função de transferência em mãos para poder utilizar uma chave. Não que tem que ter, né? A abordagem por função de transferência é necessário primeiro você realizar o modelo matemático e relacionar a saída com a entrada no domínio S utilizando a transformada de Laplace. É a forma de analisar pela função de transferência. A gente ainda tem outras formas, como a gente viu, né? Então, nós vamos ver especificamente a questão da função de transferência. Nós vamos avaliar, então, respostas aqui nessa aula, né? Exemplos dos sistemas mecânicos translacionais, rotacionais e dos sistemas eletromecânicos, que nós já vimos até aqui como fazer, né, de forma manual. Nós vimos que a característica da resposta, né, ela, independente do sistema físico que nós estamos analisando, pode ser ele mecânico, elétrico, térmico, pneumático, hidráulico, ele vai depender da ordem da função de transferência que descreve a dinâmica do sistema. Então, nós temos sistemas de primeira ordem, então a gente tem aqui uma equação genérica que é K sobre lambda S mais 1, sobre tal S mais 1, e tal aqui é a constante de tempo, né, que a gente viu que é o que demora para a resposta atingir 63,3%
do seu valor de regime permanente. E nós vimos também a equação genérica de um sistema de segunda ordem, que aí ele tem principalmente a frequência natural, que aqui está sendo representada por tau ao quadrado, e temos o zeta, que é o fator de amortecimento para sistemas de segunda ordem. Tá? O que irá diferenciar, então, sistemas mecânicos, elétricos e térmicos, por exemplo, vai ser a aplicação e a análise da resposta, ou seja, a gente vê uma curva, não é só a forma da curva que a gente tem que entender, a gente quer entender o fenômeno físico. Né? Então, uma coisa é uma tensão elétrica variar de certa forma, outra coisa é a temperatura variar com a mesma forma exponencial, mas o que isso influencia no meu fenômeno, né? Então, cabe a nós, de posse dessa resposta, fazer a análise necessária para tirar alguma informação relevante sobre elas, né? Então, é importante a gente destacar aí que essa ordem do modelo representativo da dinâmica de sistemas, ela vai depender da quantidade e do tipo de elementos que os formam. Então, a gente lembra, né, que lá em circuitos elétricos, por exemplo, dependia da quantidade de elementos de armazenadores de energia que tinha no circuito, né? Em outras palavras, capacitores e indutores. Né? Então, quanto mais componentes desse tipo tiver, essa vai ser a ordem do circuito. Então, um circuito RLC, ele tem um indutor e um capacitor, logo ele é um sistema de segunda ordem, porque ele tem dois elementos que conseguem armazenar energia. Né? O capacitor armazena energia no campo elétrico e o indutor armazena energia no campo magnético. Tá? Nós já tivemos, então, uma aula similar a essa na seção 2.3, que era o MATLAB para sistemas elétricos, né? E vimos que o MATLAB ele pode ser programado com código, que é o que a gente chama de script, ou também tem a parte de diagrama de blocos, que seria o Simulink. Né? Então, para utilizarmos a programação por comando em modelagem e análise de sistemas dinâmicos, aqui nessa aula eu vou passar rapidamente alguns comandos que serão fundamentais. Então, esses slides que eu postei lá no Ava para vocês, tem os principais códigos que a gente utiliza para fazer a modelagem utilizando o MATLAB desses sistemas dinâmicos. Tá? O primeiro código, então, que a gente utilizou lá atrás, a gente viu que era o TF, que ele é a abreviação de Transfer Function, né? E essa função, ela tem como argumento dois polinômios que seriam, na verdade, dois vetores, né? Que seriam o numerador e o denominador da função de transferência. Então, ele tinha os coeficientes, tanto do numerador quanto do denominador, que multiplicavam o s elevado a n, né? Não sei se vocês lembram. Então, ele é o comando para criar uma função de transferência contínua de um sistema. Então, TF, na verdade, ele cria uma variável do tipo função de transferência. O comando aí, step_sys, o step aí, ele significa degrau em inglês, e ele tem um argumento, que é a variável que está representada pelo nome sys, e ele aplica uma entrada degrau a um sistema dinâmico. A qual sistema dinâmico? Ao sistema que você definir aqui dentro dos parênteses. Então, você cria uma variável do tipo função de transferência utilizando o código TF, depois você chama essa variável do tipo função de transferência como argumento desse comando aqui de step. De forma análoga, a gente tem o comando impulse, que ele também requer como argumento uma variável do tipo transfer function, e ele aplica uma entrada impulso para esse sistema dinâmico, e aí a gente pode avaliar qual que é a resposta do sistema a esse impulso. De maneira bem simples, a gente pode simular um sistema mecânico translacional. A gente fez essa modelagem aqui de forma na mão, vamos dizer assim, nós calculamos ela, é um barco, né, onde a variável de saída é a velocidade, né, e a variável de entrada é a força, né, F de T. E aí a gente modela como amortecimento, como perda de energia do sistema, o atrito desse barco com a água.
né? Então, ele está representado aqui por esse X, né, embaixo da corpo da massa, e aí a gente tem que fazer um diagrama de corpo livre, né? Então, percebam que ao aplicar uma força sobre esse barco, seria a força de propulsão, a água ela tende a resistir ao movimento que está sendo feito, que eu estou tentando realizar. Ela é uma força contrária. E a força resultante dessas duas forças agindo sobre o corpo gera uma massa vezes aceleração, que a gente também chamou de força de D'Alembert, né, para a gente apenas expressá-la no diagrama de corpo livre, né? Essa aqui é uma força fictícia, né? Na verdade, ela é uma consequência de forças resultantes agindo sobre um corpo. Lembrando que a derivada da velocidade em função do tempo equivale à aceleração. A taxa de variação da velocidade é a definição de aceleração. Então, por isso que isso aqui a gente está vendo como massa vezes aceleração. Eu coloquei ele em função da velocidade porque a minha variável de saída é a velocidade. Caso fosse o deslocamento, eu teria que colocar a aceleração em função do deslocamento e a velocidade também em função do deslocamento. Mas isso a gente verá em outro exemplo. Então, ao traçar o diagrama de corpo livre, eu faço, então, vou aplicar aquela segunda lei de Newton. Então, eu tenho que os somatórios das forças é igual a massa vezes aceleração. Então, F de T, né, na verdade, mdv dt mais bv de T menos F de T é igual a zero. E aí a gente aplica Laplace para chegarmos nessa função de transferência, né? Lembrando que aplicar Laplace aqui é muito simples, a gente já aprendeu muito bem aprendido, né? Então, como que a gente faz a transformada de Laplace de uma derivada? A gente multiplica a função no domínio S por S. Então, ficaria ms vezão de S. Como que a gente calcula a transformada de Laplace de uma função qualquer genérica V de T? Ela é simplesmente vezão de S, né? Deixa eu só aceitar o Júnior aqui na chamada, pessoal, que está no lobby aqui. Aí. Boa noite, Júnior. Boa noite, professor. Custou entrar aqui porque o Microsoft Teams lá tá foda para entrar lá no programa. Ele buga direto, né? O que eu estou passando aqui é uma revisãozinha junto com alguns códigos que são úteis no MATLAB para a gente simular modelos dinâmicos de forma virtual, né? Então, aqui agora eu estou fazendo aquele exemplo que nós fizemos do barco, onde a variável de saída seria a velocidade e a variável de entrada é a força, ou seja, eu quero saber como que a força influencia na velocidade aqui, eu quero saber essa função de transferência. Então, a gente tira o diagrama de corpo livre, como a variável de saída é a velocidade, eu coloco a aceleração em função da velocidade, e eu resulto, então, nessa equação diferencial, faço a transformada de Laplace, né, e vejo qual a relação entre a velocidade, V de S, e a força de entrada, F de S. Então, quando a gente aplica a transformada de Laplace em uma derivada no domínio S, a gente sabe que é só multiplicar a função por S, por isso que ela vira m vezão de S, né? Então, se a gente fosse... Aqui eu não estou com o mouse, né? Mas se a gente fosse fazer aqui, seria V grande de S, por isso que desanima escrever nessa merda. Vezão grande de S vezes S. É a mesma coisa de eu estar derivando a função V de T no domínio do tempo. Então, ficaria M, V de S, vezes S. V de T no domínio S, por definição, é Vzão de S. Não é isso? E F de T seria F de S, né? Por definição. Logo, a gente coloca aqui V de S em evidência, vai tirar aquele ms mais b, depois faz apenas um sobre o outro e a gente chega na função de transferência, né? Isso aqui a gente está cansado de fazer aqui, é análogo para circuitos elétricos também, só muda que lá a gente aplica teoria de circuitos e a lei física é a lei de Kirchhoff, né? O Kirchhoff lá, e aqui a segunda lei de Newton, mas é tudo análogo. O que muda, como eu falei no início da aula, é como que a gente analisa as variáveis, né, os fenômenos. E aí, que eu quero testar, então, é como que esse sistema que eu modelei, esse sistema dinâmico, que é um barco sobre a força de uma
propulsão, como que ele responde, como que a velocidade do barco responde a diferentes tipos de entrada. Então, se eu fosse fazer isso na mão, eu teria que passar f de s para cá, né, escolher qual função de entrada que eu quero e substituir pela transformada aqui de Laplace dela, realizar a multiplicação e calcular a transformada inversa de Laplace, e aí escolhendo vários pontos no tempo e vendo qual que seria o valor da velocidade e traçaria uma curva, né? Esse seria o modo manual de fazer isso, vamos dizer assim. Então, eu posso utilizar o MATLAB. Então, o MATLAB, para eu criar a função de transferência, eu preciso de um vetor, né, ou de uma matriz de uma linha e várias colunas, que tenha os coeficientes da minha função de transferência. Então, quando eu olho aqui, qual que é o coeficiente, qual que é a ordem do polinômio do numerador? Né? Eu tenho, na verdade, s elevado a zero só. E o coeficiente do s elevado a zero é 1. Então, eu só vou ter um vetor de um elemento com o coeficiente 1 para o numerador. Já no denominador, o coeficiente que multiplica s elevado a zero é b. E o coeficiente que multiplica s elevado a 1 é mzão. Então, eu tenho um vetor com dois elementos que vai ser b na posição 0 e mzão na posição 1, que é exatamente o que está aqui. Aí eu uso, então, a função tf, que ela requer dois argumentos, que são os vetores com os coeficientes dos polinômios da função de transferência. Então, eu já criei eles aqui em cima. E aí eu crio uma variável que chama cis, e essa variável cis ela é do tipo função de transferência. Uso o comando figure1 aqui, ele é um comando só para criar uma janela, onde vai mostrar o gráfico. E aí eu utilizo aquele código que nós vimos ali para aplicar uma entrada degrau. Step, e o argumento que o código step requer é uma variável do tipo tf, ou seja, a função de transferência. Crio uma nova janela para a figura do gráfico e uso o código impulse também, que é uma entrada impulso para a variável função de transferência sys. Veja bem, quando eu faço esse comando aqui, ó, step sys, é a mesma coisa de multiplicarmos essa função por 1 sobre s, que é a transformada de Laplace da função degrau no domínio do tempo, ela é 1 sobre s, né? Que ela é uma constante. Realizasse a multiplicação aqui e calculasse a transformada inversa de Laplace. Quando eu faço por impulso, o impulso no domínio de Laplace, né? O impulso, a função impulso, a transformada de Laplace dela é unitária, né? Ela vale 1. Então, na verdade, quando eu calculo a resposta do meu sistema ao impulso, eu calculo a resposta diretamente da minha função de transferência. E é isso que esse código aqui no MATLAB faz, né? Aqui, deixa eu ver, para o código funcionar corretamente, é necessário determinar os valores numéricos. Ah, sim. Né? Nós fizemos eles em função das variáveis mzão e bzão. Mas o MATLAB ele não entende, ele não sabe qual que é o valor de mzão e bzão, né? Mzão seria a massa do corpo e o Bzão seria o atrito viscoso, o coeficiente de atrito viscoso entre a água e o barco. E aí eu tenho que determinar quais serão esses valores, né? Porque senão eu não vou ter, quando eu substituir o T na minha resposta, eu não vou ter um valor, vou ter um valor que ele está em função de MB. E para isso, a gente tem algumas estratégias. Eu posso designar esses valores de MB diretamente no programa, ou eu posso pedir o usuário para digitar esses valores quando ele quiser simular. Nós vamos fazer o seguinte, aqui nesse exemplo a gente vai atribuir valores unitários para a massa e para o atrito viscoso, então a gente vai escolher esses valores como sendo 1. Outra coisa, se a gente quisesse comparar a resposta de sistemas diferentes, né, então supondo, eu tenho um sistema que a massa é 3 e um sistema que a massa é 6. Eu poderia, em vez de criar uma janela para cada, plotar os dois na mesma janela e ver qual que é a influência de um aumento da massa, de triplicar a massa, qual que seria o efeito disso sobre a velocidade de saída do sistema. Para isso, a gente tem um comando que é chamado de hold no MATLAB, que em inglês significa manter, né, segurar, e ele mantém o gráfico que a gente plota lá, aguardando para plotar outro por cima. Então, ele congela a tela do gráfico atual que está lá, que a gente usou o Figure 1, por exemplo, e aí, quando a gente usa o hold, os gráficos subsequentes vão ser
superpostos, né, ou sobrepostos ali nessa figura atual. Para a gente habilitar o uso desse comando, a gente utiliza hold on, e para desabilitar, para permitir a criação de novas figuras, a gente utiliza hold off. Então, se a gente quiser comparar a saída de dois sistemas diferentes, por exemplo, de dois barcos semelhantes, é possível a gente arbitrar valores diferentes para a massa, igual eu falei, e comparar o comportamento. Como que a gente faz isso? Então, quando a gente olha aqui, olha só, eu tenho a variável mzão que vale 1, e a variável bzão que vale 1. Eu tenho a variável M1, que é 1,5, ou seja, agora eu vou ter um barco cuja massa é 50% maior que a do outro. E o atrito viscoso entre a carcaça ali do barco e a água é o mesmo. Então, qual que seria o efeito de eu aumentar a massa do meu barco em 50% sobre a velocidade? Né? O que vocês acham qual que seria o efeito, pessoal? Eu aumentei a massa do meu barco em 50%. Estou aplicando a mesma força sobre ele. Qual que é o efeito disso sobre a minha velocidade de saída? O que vocês acham? Fica lento? A resposta dele fica mais lenta, né? A gente vai aplicar, se a gente aplicar uma função degrau, né, ele vai alcançar o valor de regime permanente também, só que ele vai demorar mais para alcançar, né? Isso aí, então ele fica mais pesado, a resposta fica mais lenta. Então, como que eu fiz para testar? Eu criei o vetor do numerador dos coeficientes aqui, que continua sendo 1, e criei o vetor do denominador dos coeficientes do polinômio do denominador com a variável mzão e bzão. E falei que a variável cis é a função de transferência entre numerador e denominador. Aí eu criei uma outra variável, que é o denominador 1, que vai ser o coeficiente dos polinômios do meu denominador, que agora vai ser M1 e B1. Então, em vez de estar multiplicando o S lá por 1, eu estou multiplicando o S do denominador por 1,5. Esse aqui, ó. Em uma função de transferência, eu falei que esse cara aqui vale 1. Na outra, eu falei que ele vale 1,5. Finge que parece esses números aí. Não vou escrever nesse trem mais não, que fica uma merda. Então, é isso que a gente está fazendo, basicamente. Aí eu criei uma outra variável do tipo função de transferência, só que agora com esse novo polinômio que é 50% mais pesado. Aí eu criei a figura 1, calculei a resposta do meu sistema que utilizava a massa e o coeficiente viscoso como 1, digitei o comando hold on, ou seja, mantém essa janela figure 1 aí com esse gráfico que eu criei. E calculei a resposta ao degrau da minha função de transferência utilizando uma massa 50% maior do que a da função de transferência cis. E o resultado disso seria o plot, que é uma entrada degrau unitário, né, das duas respostas. Então, percebe que quando a gente põe uma força degrau unitária de entrada, essa força ela é constante. Então, uma hora aquela resposta vai chegar no que a gente chama de regime permanente, vai igualar, né? Porém, quando a gente olha o gráfico aqui, a gente percebe que um demora muito mais tempo para chegar a essa velocidade de regime permanente do que o outro. Por quê? Nós alteramos a constante de tempo desse cara, né? A do primeiro, a constante de tempo era 1 segundo, então ele demorava 1 segundo para atingir 0,63 aqui da amplitude, tá vendo? Máxima. O outro, como a constante de tempo dele é 1,5, ele atinge esse 0,63 depois, né? Então, a gente percebe aqui que ele tem mais tempo, que ele demora mais tempo, né? Se a gente traçasse uma reta aqui, ó, esse aqui estaria aqui. Se a gente traçasse uma reta de novo, esse aqui estaria aqui. Então, ele demora mais tempo. Então, é a mesma coisa quando a gente aumenta a capacitância ou a resistência de um circuito RC, por exemplo, né, que a função de transferência é 1 sobre RCS mais 1, se fosse o caso, o capacitor ele funciona como um timer, um contador que ia atrasar a tensão sobre a saída desse circuito. Tá? Então, aqui esse slide explica um pouquinho, né? Falando que a resposta do sistema analisando não é tão direta a análise da resposta. Para sabermos qual é a curva do gráfico que corresponde a um determinado sistema,
teríamos que analisar a constante de tempo, que foi o que a gente fez, né? Para isso, para facilitar, então, para deixar a análise mais direta, o que a gente faz é colocar legendas nesses gráficos, né? Para distinguir aí imediatamente qual curva que é de quê. Então, se você voltar aqui, ó, não tem nada falando qual curva que é de qual. A gente sabe porque a gente conhece o fenômeno e analisou a constante de tempo. Não é só a gente procurar aqui o valor 0,63 aqui e ver qual que está correspondendo a qual função de transferência. A gente pode usar o código, então, legend do MATLAB, que ele vai servir para atribuir legenda ao gráfico, né? E aí ele tem a sintaxe, que é o seguinte, ou seja, quais são os argumentos dessa função legend? Ela pega o primeiro argumento, que é o nome função 1, segundo argumento, que é o nome função 2, terceiro argumento, que é o nome função 3. Nome função 1, então, ele vai referir aí a primeira função declarada nas linhas de comando, né? Nome função 2, a segunda declarada, e assim sucessivamente, né? É o mesmo. E além da legenda do gráfico, né, que a gente vai mostrar, a gente pode alterar o título do gráfico e o título dos eixos X e Y. Com quais comandos? Títulos é o comando title, e aí entre parênteses a gente entra com qual título do gráfico que a gente quer, e aí isso define o título do gráfico, em que esse argumento título do gráfico vai ser o que vai aparecer escrito lá. O título do eixo Y, por exemplo, é o Y-label, né? Y-label. Abre parênteses, escreve o nome eixo Y, e aí vai colocar o título do eixo Y, e aqui do eixo X, X-label, e aí você põe o nome do eixo X. Então, são os códigos básicos aí para a gente inserir mais informações nos nossos gráficos. Então, para editarmos o gráfico do sistema mecânico de primeira ordem que a gente plotou lá anteriormente, né? A gente pode implementar essas linhas de códigos aqui do programa anterior com o seguinte comando, então. Primeiro, eu criei a legenda, que vai ser sistema barco 1, m igual a 1 para o primeiro sistema, para a primeira função, então, que foi plotada. Então, ele pega assim, ó, qual função que você plotou primeiro? A que você plotou primeiro vai ter a legenda do meu primeiro argumento do código legend. E aí, depois, ele pôs a legenda sistema barco 2 tem a massa igual a 1.5. Então, a segunda função que você plotou naquela janela vai receber a legenda do seu segundo argumento e assim sucessivamente. A enésima a enésima função que você plotou na janela vai receber o enésimo título, o enésimo argumento do código legend. Y, lembrando que tem aspas simples, né? Que aspas simples indica que a gente está introduzindo uma string, na verdade, né? O Y-label, entre aspas simples, velocidade. Então, a gente está pondo o título dos eixos. Então, em Y, a gente tem, nas ordenadas, a gente tem a velocidade em metro por segundo. Em X-label, tempo, entre aspas, a gente vai ter na abscissa o tempo, tá? Então, o resultado desse gráfico com essa nova melhoria que a gente implementou, vamos dizer assim, vai ser esse aqui. Então, agora a gente tem o título do eixo vertical, velocidade, o título do eixo horizontal, tempo, e as legendas das funções que estão sendo plotadas aqui, tá? Então, basicamente é isso. Agora a gente vai fazer, a gente fez aqui um sistema mecânico de primeira ordem, agora a gente vai analisar um sistema mecânico de segunda ordem, porém rotacional, né? E a gente quer saber a resposta ao degrau, impulso e rampa desse sistema quando a minha variável de saída, o deslocamento angular, e o torque, ele vai ser a entrada. Nós vamos comparar essas respostas aí utilizando pelo menos 3 valores diferentes para mola, amortecedor e inércia, né? Então, quando a gente faz isso, pessoal, o objetivo da gente variar todos os parâmetros é ver a influência de cada um sobre a variável de saída que a gente tem interesse, né? Então, por isso que a gente vai utilizar o software para nos auxiliar. Nós vimos que a primeira coisa que temos que fazer é um diagrama de corpo livre. Então, a gente tem uma inércia de um corpo que está sobre um torque externo, que seria o T aqui, e tem os torques de resistência da mola e do amortecedor, onde o torque de resistência feito pelo amortecedor ele é diretamente proporcional à velocidade angular, enquanto o da mola é proporcional ao deslocamento angular, e eles estão sempre contrários
e aí a gente tem a aceleração angular resultante, né, que seria tipo o torque de D'Alembert, né, que seria o equivalente. Então, a gente faria o somatório, né, dos torques é igual a inércia vezes a velocidade angular. Então, teria T de T, né, ou T de S direto, menos JS ao quadrado θ S, menos D de S θ S, menos K θ de S é igual a zero. A gente colocaria θ S em evidência e, depois de fazer o manipulamento algébrico, a gente teria que θ S sobre T de S é igual a 1 sobre JS ao quadrado mais DS mais K. Ou seja, aqui já é um sistema de segunda ordem que a gente está analisando, né? Um sistema mecânico de segunda ordem. Então, a gente tem que atribuir, né, valores para esses parâmetros do sistema. Então, estou considerando valor unitário para os três e aplicando cada uma das entradas, resposta, degrau, impulso e rampa. E aí eu tenho a forma da resposta aqui, a saída da resposta do meu sistema mecânico de segunda ordem, ou seja, como que eu estou deslocando, que está funcionando o deslocamento angular desse corpo, né, dessa inércia, ao aplicarmos um torque externo. Então, percebe que ele é um sistema de segunda ordem subamortecido, né? Então, a gente tem um valor que passa desse valor de entrada e depois tem um tempo de acomodação até que ele chegue em regime permanente. O impulso, né, ele atinge um valor máximo de pico e aí ele tende a voltar, contempla a posição inicial, a gente considera um peteleco nele, ele vai deslocar, mas depois desse deslocamento ele vai ser setado, ele vai ser setado, ele vai ser zerado, né? Vai voltar para a posição original no caso. Dá um peteleco, ele oscila, ele vai oscilar e vai parar no mesmo lugar que ele estava antes, né? E a resposta à rampa que ela tende a crescer infinitamente, né? E aí eu teria um exercício aqui para vocês, que era escrever e testar o script anteriormente para esses valores que eu falei, dos componentes mecânicos passivos. Como a gente não... A aula prática aqui fazendo... Não tem muito sentido a gente fazer sozinho aqui em casa, cada um, né? Já vou passar o webinar completaço para vocês aí de sistemas mecânicos, que ele vai muito até além do que a gente vê no nosso curso, mas é interessante vocês conhecerem quais os recursos que tem para quando vocês precisarem na profissão de vocês, né? Nós vimos aí que tem duas formas de analisar em um mesmo gráfico, né, a resposta de diferentes sistemas, como a gente acabou de fazer, porém utilizando o Simulink. Eu posso, então, realizar um diagrama de blocos para cada um desses sistemas que são diferentes, que queremos comparar as respostas em um mesmo gráfico, porém esse método ele vai ser menos intuitivo. A outra forma que eu posso utilizar o mesmo diagrama de blocos é utilizando juntamente com a programação em linhas de código, ou seja, eu combino programação via script com o meu diagrama de blocos e faço a variação da forma que seja mais conveniente para mim. E aí eu vou conseguir gerar várias curvas a partir de um modelo de diagrama de blocos do Simulink. Então, vamos fazer um exemplo utilizando desse recurso, supondo que nós queremos modelar um servomotor, né, e comparar a resposta para o torque e a velocidade angular para duas especificações técnicas distintas desse servomotor. Então, a gente tem a parte do circuito elétrico, né, juntamente com a parte do sistema mecânico, e a gente quer saber a resposta, né, como que vai ser o comportamento desse sistema para dois tipos de equipamentos diferentes, ou seja, com especificações de componentes diferentes. A gente tem alguns dados técnicos, né? Então, quando a gente tem a indutância de LA1, ou seja, a indutância da armadura, ela vai ser 1 Henry para o servomotor 1, a resistência da armadura 1 Ohm, né? Então, quando a gente está falando LA e RA, é a indutância da armadura e resistência da armadura. Já para o servomotor 2, ele tem o dobro da indutância, 2 Henry, e o dobro da resistência, 2 ohms, né? A carga acoplada aos servomotores vão ser idênticas, então o sistema mecânico ele vai ter as mesmas propriedades, mesmo momento de inércia e o mesmo coeficiente de amortecimento viscoso. Então ele só tem aqui é como se fosse um mancal, né, pessoal, onde essa inércia está acoplada,
O mancal ele tem um atrito e esse atrito gera perdas de energia proporcionais à velocidade angular. Então, eu vou usar a mesma carga, vou variar os componentes do meu circuito elétrico que está acionando essa carga e ver qual que é o efeito. As constantes de construção que nós vimos aqui, as constantes proporcionais, elas vão ser igual a 1. A tensão que eu aplico na armadura, VA, ela vai ser a 127 volts. E aí a gente modelou esse sistema na aula passada, nós vimos dos fenômenos ali. Então, o torque no motor, ele tem relação com a corrente, né, da armadura. Então, vamos falar motor de corrente contínua específico, o torque ele é proporcional à corrente na armadura e a velocidade ela vai ter relação com a tensão que eu aplico sobre a armadura. E K, que a gente falou lá, são as constantes que vão relacionar com essas variáveis, tá? Então, a gente tem a equação diferencial da parte elétrica, a gente aplica a lei de Kirchhoff, né, das malhas aqui. Então, a tensão em um circuito de uma malha fechada, ela tem que ser igual a zero. Então, eu tenho VA de T menos LA, né, DIA dt, que é aquela de tensão sobre um indutor, mais, na verdade, eu falei esse aqui positivo, né? Se esse aqui é positivo, esses aqui são menos, tá? Então, é menos LA IA de T, menos RA IA de T, LA DIA de DT, desculpa, RA IA T, mais EA de T, né? Então, aqui também é uma queda de tensão que acontece, percebam que é sempre mais menos, você pega o sinal da polaridade, a de T é uma força contra-eletromotriz, então é uma resistência do campo magnético à passagem de corrente. Então, por isso que ela tem o mesmo sinal de tensão do que os outros componentes do circuito elétrico. Então, essa aqui é a equação diferencial. Eu faço a equação diferencial do meu sistema mecânico. Então, como eu quero a variável de saída como sendo o deslocamento angular, eu tenho que colocar a aceleração angular em função do deslocamento e a perda pelo torque aqui de rotação, a velocidade com o coeficiente de atrito viscoso, também a velocidade tem que ser em função do deslocamento. Por isso que aqui a gente tem d2θ de dt2 e dθ de t de dt. E isso aqui tem que ser igual ao torque externo que está sendo aplicado. Então, aqui a gente já tem ambas as equações diferenciais, para o sistema mecânico e para o sistema elétrico. A gente aplica a transformada de Laplace em todas as equações que nós vimos e vamos substituir EAS, né, a tensão lá da força contra-eletromotriz, e o torque, TdS, pelas equações de torque e força que nós mostramos anteriormente. Então, o torque agora, ele foi substituído pela corrente, agora ele está em função da corrente da armadura, né? E essa força contra-eletromotriz, ela está em função de θS, e de K2, né? E a gente substitui na equação de VA de S. Então, olha só, EA de S vai ser substituído por K2S θS, e T de S aqui na equação diferencial de sistemas mecânicos vai ser substituído por K1 e A de S. E aqui nessa equação de baixo, a gente vai isolar θS, tá? Com as informações que nós temos. Quando nós fazemos isso e tiramos θS sobre VA de S, a gente chega na função de transferência do sistema como um todo, né? Então, do sistema mecânico e elétrico atuando junto e qual o efeito disso sobre o meu θS. Então, percebam que agora, dentro do meu polinômio aqui embaixo, eu só tenho constantes relacionadas aos componentes do sistema e a variável S. Então, a impedância da armadura, a inércia da massa, são termos que eu posso alterar, que são propriedades do meu sistema, né? Então, aqui repete o coeficiente de atrito viscoso, a resistência da armadura, ou seja, todos são parâmetros dos sistemas mecânicos e elétricos que eu posso variar para saber como que a resposta vai ser, né? E a entrada é sempre a tensão sobre o circuito da armadura. Então, para calcular a curva da velocidade angular, a gente tem que lembrar que a velocidade angular equivale à derivada do deslocamento angular em função do tempo. A gente viu que calcular a derivada, a grande vantagem, né, da transformada de Laplace é transformar uma equação diferencial em uma equação algébrica. Então, a velocidade angular, que seria uma derivada, ela passa a ser simplesmente S θ.
E aí a gente pode reescrever essa equação diferencial, né? E aplicando Laplace. Então, agora, vejam que eu vou ter aqui um sistema mecânico de primeira ordem se eu utilizar, né, ômega em vez de θ. Enfim, isso é como nós modelamos, né, o nosso sistema mecânico e elétrico agindo. E aí agora a gente vai simular esses sistemas. Então, a gente tem a função de transferência do sistema, né? T de S sobre ômega é uma função, e a gente pode pegar θS sobre VA de S é outra função de transferência. E agora eu quero simular a resposta desse sistema para os diferentes servomotores que a gente falou, né? Então, a gente tem que substituir lá no servomotor, olha só o que a gente tinha como simulação. Vamos voltar aqui. Tá vendo? Servomotor. No servomotor 1, eu vou modificar a indutância da armadura e a resistência da armadura, vou variar, vou dobrar do 1 para o 2 e ver qual que é o efeito disso na simulação. Para isso, eu preciso da função de transferência, que foi o que nós calculamos até aqui. Então, no diagrama de blocos, a vantagem é que a gente pode desmembrar, né, essa função de transferência, como a gente viu nas aulas passadas, em vários blocos mais simples e permitir ver qual que é o efeito em cada passo, né, desse sistema. Então, eu tenho uma tensão de entrada, né, que ela vai multiplicar a parte do sistema de motor elétrico, que é dado por 1 sobre S mais 1. É 1 sobre S mais 1, porque aqui a resistência da armadura e a indutância da armadura é 1. Multiplica por K2, que também é 1, né? Passa pela parte do sistema mecânico, e aí a gente tem, finalmente, o torque de saída. Só que com esse torque a gente calcula a velocidade angular, né? A partir desse torque. E a gente vê qual que vai ser a resposta dos dois sistemas, né? Percebam que aqui, agora eu tenho que fazer 2 diagramas de blocos, um para cada sistema, onde eu estou mudando só o coeficiente. 2S mais 2, aqui é S mais 1, aqui é S mais 1, aqui é S mais 1 também. Eu estou variando só a resistência e a impedância, né? Eu estou vendo o efeito só da parte elétrica. Esse bloco que a gente chama de bloco MUX, a gente utiliza para os dois sinais, para plotar 2 sinais no mesmo gráfico, ele seria aquele hold-on, né? Se fosse passar lá para os códigos. Espera aí que tem alguém no lobby aqui, já nos finalmente. Boa noite, Wesley. Então, pessoal... Boa noite, desculpa o atraso. Não, esquenta a cabeça não, tá gravado. É a vantagem da aula à distância. Então, pessoal, essa aqui é a forma de comparar 2 sistemas. Aquela primeira forma que é fazer 2 diagramas de bloco, um para cada função transferência. Eu estou plotando o torque aqui, né, também para a gente ver qual que foi a entrada que a gente impôs. Qual que foi o resultado do torque, né, para essa tensão de entrada. Qual que é o torque que essa tensão de entrada gera? Aí eu posso plotar também e depois eu quero ver qual que é a velocidade angular que essa entrada gerou, né? Que esse torque de entrada gerou e essa tensão gerou. Aí a gente vê a resposta, então a gente consegue entender como que foi o torque gerado pela tensão que eu apliquei sobre a armadura do meu servomotor e como que foi a velocidade angular do meu servomotor para cada um daquelas condições, ou seja, para diferentes resistências e indutâncias lá do nosso sistema do servomotor. O outro jeito de fazer isso de uma forma mais intuitiva é usando diagrama de blocos em conjunto com script. Então, eu faço um modelo do meu sistema dinâmico com diagrama de blocos, só que em vez de designar números para o diagrama aqui, para cada bloco, né, para cada função de transferência, em vez de eu especificar números, eu deixo ele em variáveis. Então, estou deixando LA mais R, A, né, aqui JS mais B, ou seja, estou deixando ele todo em função de alguma variável. E aí eu combino ele com script. Então, todas as variáveis dos parâmetros foi dado de forma genérica, e aí, através de um programa por código, eu posso especificar esses valores. Então, olha só, eu estou especificando que LA igual a 1, RA igual a 1, J igual a 1, B, K2, blá, 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 tal, e VA igual a 127 volts. Esses são os dados do motor 1.
eu vou, então, invocar a simulação do Simulink. Então, eu salvo um arquivo com o nome dele, simulação 1_2, né, e vou salvando as variáveis. Então, assim, basicamente, eu vou utilizando do código para especificar os valores daqueles parâmetros, né? E, por exemplo, W1 igual a W, a velocidade. Específico aqui o valor do motor 2, então agora eu tenho LA2, RA2, J igual a 1, tal, e crio também essa variável para o Simulink, de simulação 1_2, e aí salvo, então torque 2 recebe torque, eu vou salvando as variáveis, vou plotando e com isso eu consigo o mesmo resultado, né? Então, com aquele código diagrama de blocos ali daquele slide, eu vou ter as mesmas curvas de resposta, porém eu não tive que fazer aquela quantidade infinita de blocos lá para fazer vários modelos de sistemas dinâmicos. Então, imagina que eu quisesse testar 10 modelos diferentes, eu ia ter que fazer 10 diagramas de bloco daquele que a gente fez ali para cada um dos que eu quero testar. Não, eu posso utilizar um comando, um script, que ele chama um diagrama de blocos, né? Então, quando a gente está fazendo esse comando sim aqui, eu estou chamando aquele diagrama de blocos, que eu salvei ele com esse nome, simulação 1_2, e ele vai substituir as variáveis desse diagrama de blocos pelas variáveis que eu defini aqui nesse sistema, tá? Da mesma forma, eu troco os valores das variáveis e invoco meu diagrama de blocos aqui também por esses caras. E eu salvo as variáveis, quando a gente está falando em salvar as variáveis, é salvar a resposta que a gente obteve com o nosso diagrama. Então, percebam que quando eu chamo aqui de velocidade angular e torque, né, seriam as saídas que eu estou chamando aqui, ó, de velocidade angular e torque, né? Na verdade, aqui tinha que ser velocidade angular e não W, né? Que ele chamou aqui de... Ah, tá, to workspace W, tá certo, tá vendo? Então, ele está mandando para o workspace com o nome de torque e com o nome de W. Aí ele faz, então, ele salva essa variável W em W2, salva essa variável torque em torque2 e plota essas variáveis. No caso, T-out W2, T-out W1, que seria o vetor de tempo. Enfim, só mostrando para vocês as duas formas que a gente pode combinar para utilizar de forma mais intuitiva os programas, né? Bom, pessoal, o resumo dos comandos e da aula prática seria isso, né? A gente tem as páginas agora da página 164 a 170, que tem lá aqueles avançando na prática, né? Tem umas atividades propostas pelo livro que é bem interessante de fazer, e vocês têm que fazer o exercício também lá e me enviar no e-mail. Hoje nós estamos encerrando a nossa unidade 3 do livro e nós vamos iniciar, então, na próxima aula, a unidade 4. Nós vamos tratar da modelagem de sistemas hidráulicos, pneumáticos e térmicos, né? Então, a gente vai ver umas coisas bem diferentes e, como eu falei com vocês, as próximas aulas vão ser no mesmo formato que essa foi hoje, né? Por slides, que, infelizmente, eu não tive tempo de continuar aquela sequência do YouTube, né? É difícil combinar essas duas profissões de youtuber, professor, engenheiro, né? Mas garanto também que a qualidade da aula não vai cair, tá? Queria mostrar para vocês aqui antes, então, de encerrar, né? Vocês vão abrir o AVA e agora a aula não acabou, não. Eu vou passar para vocês aqui uma atividade. Vocês vão abrir o AVA, vão lá na seção 3.3 no AVA, tá? Lá dentro tem um link, da seção 3.3, que vai te levar para o YouTube. A gente joga só para vocês verem aqui o que eu quero que vocês façam. Então, estou usando o YouTube para complementar nessa aula, então ele vai ter agora uma abordagem mais completa. Ih, ué! Espera aí, vídeo indisponível? Não. Não. Então, espera aí que eu acho que talvez o link... MATLAB, sistemas mecânicos, webinar. Eu acho que é bug no YouTube, na verdade. Aqui, ó. Esse aqui, então, é o link que eu quero que vocês assistam, é do OpenCAD, tá? Eles representam o MATLAB aqui no Brasil.
Então, chama Sistemas Mecânicos em MATLAB e Simulink para Iniciantes. Ele tem 1h14. E aí, agora foi. Agora foi, então, pessoal. Então, é esse link aqui. Deixa eu verificar se está correto lá. É 1 hora de vídeo. E eu acho que, assim, eu aconselho vocês a assistirem. É bem bacana o conteúdo. E ele vai além do que nós vamos ver aqui na aula para MATLAB. E aí, quando vocês precisarem de um recurso similar, vocês já sabem também onde procurar, o que vocês têm que aprender, né? Vale a pena. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? É na seção 3.3 da unidade 3, né? Isso, exatamente. Exatamente. Agora há pouco tava mostrando o vídeo para mim, na hora que eu atualizei, ele sumiu. Deve ser bug, alguma coisa do adblocker aí, Ah, lá, mas apareceu de novo, ó. Agora apareceu de novo para me assistir aqui diretamente. isso, é para vocês assistirem diretamente mesmo. Não compensa eu colocar aqui ao vivo, não, porque tá lá no YouTube, nem é de minha autoria, né? Então não faz muito sentido. Aí vocês assistam aí na aula aqui, vou liberar vocês podem assistir outro dia se quiser também. Mas não deixem de assistir, não. É um conhecimento bacana, vale a pena. E é um conhecimento diferenciado, assim. Tem poucas pessoas, às vezes, que interessam por essa parte, mas que ajuda muito, tá? Na nossa profissão aí. É sistema dinâmicos de MATLAB mesmo, né? É esse vídeo que Modelagem, tá aqui mesmo. isso, modelagem de sistemas dinâmicos no MATLAB, né? Sistemas mecânicos no MATLAB. Tá até Aqui o link tá. aí. Não sei se é isso aqui mesmo, não. No meu tá aqui. Sistemas mecânicos em MATLAB e Simulink para iniciante. É esse mesmo? Deixa eu ver aqui. Copiando o link. Você abriu o link pelo Ava aí para ver se está funcionando? Pelo Ava, abriu no Ava aqui. É esse mesmo. Deixa eu ver. Então, se está no Ava, é esse mesmo. Quer ver? É isso mesmo. Sistemas mecânicos em MATLAB e Simulink para iniciantes, não é isso? Ah, beleza, que dá para me assistir diretamente aqui. Isso, é isso mesmo. É para vocês assistirem diretamente aí mesmo. Eu vou liberar vocês aqui, tá? Aí vocês assistam e façam um exercício no final da sessão aí, tá bom? Beleza. Beleza, então. Se não tiverem nenhuma dúvida, vocês estão liberados aí para assistir o webinar. Beleza, valeu, professor. Valeu, um abraço, pessoal. Um abraço, valeu. Bom descanso. Obrigado. Valeu, Você galera. também. Até mais. Falou, obrigado.